Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar, é claro, de NFL, porque a semana 13 começou com o passeio da equipe do Buffalo Bills sobre o New England Patriots, vitória por 24-10. A gente vai falar desse jogo, vamos falar também do que vem aí no final de semana, que promete ser dos melhores. Então já deixa aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, colabore para que mais pessoas cheguem aqui ao nosso canal, para a gente aumente essa comunidade, essa discussão sobre o futebol americano. Se você puder colaborar, faça como o Alessandro Fidel, esqueci de dar um salve para ele que é o mais novo membro do nosso clube de membros, já tá lá no grupo do Telegram, batendo um papo de futebol americano, falando direto, e temos sorteio, tá concorrendo, segunda-feira vou sortear uma camisa da Fanatic Sport Nation, loja espetacular, parceiraça do canal, aqui embaixo tem o link com cupom de desconto, e quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma jersey, camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do nosso clube de membros, colabore com o Toque Passa, e vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar falando desse Thursday Night Football, vitória tranquila do Buffalo Bills, né? Acordei de madrugada, aquele frio, acordei cedo de novo, tá frio ainda, mas assisti essa vitória 24-10 da equipe de Buffalo, uma vitória esperada, tranquila da equipe por parte da equipe dos Bills, né? Uma vitória importante, porque vence ali jogo de divisão, rivalidade, então precisa disso, tá sonhando ainda com a primeira posição da AFC, então tem muita coisa pra gente conversar isso aqui. Os Bills mostraram que jogam uma outra liga do New England, diferente do que joga o New England Patriots, tá? Em outro patamar. Cara, não tem comparação. São times completamente diferentes, com estágios diferentes e propostas de competição, níveis de competição completamente diferentes. Era uma vitória fácil de se prever, porque a gente pode fazer um exercício muito simples. Esses dois times se encontraram lá em janeiro, na rodada de Wild Card. O que aconteceu? Atropelamento dos Bills, 47-17. De lá pra cá, o que aconteceu? Os Bills procuraram melhorar os setores que eles tinham alguma dificuldade. O jogo terrestre, por exemplo, altos e baixos essa temporada, mas ontem o jogo encaixou. Eles foram lá no draft, pegaram o James Cook, conseguiram fazer uma coisa melhor. Buscaram Von Miller. Von Miller não jogou, tá fora, né? Tá fora por 4 jogos. Ele foi até colocado na injury reserve aqui, a gente falou da lesão dele. Agora vai ficar fora pelo menos 4 semanas. Volta para os playoffs, volta ali em janeiro. Mas sofrem com certa instabilidade ao longo da temporada, algumas derrotas, a gente questiona algumas coisas do Josh Allen, mas é um time tão forte quanto no ano passado, né? Reta final dos playoffs estavam melhor, jogando melhor, acho um nível melhor, mas ainda assim é um time muito forte. Já os Patriots, por exemplo, tinham uns problemas com recebedores. O que eles fizeram? Buscaram o Devonta Parker, essa era a solução. O Devonta Parker é o wide receiver número 1. Perderam o Josh McDaniels. Substituíram ele com Matt Patricia e Joe Judge, dois caras altamente questionáveis. Eu lembro que o Patricia estava nos Lions, eu não queria que ele voltasse para ser coordenador defensivo, e agora volta para defesa, porque pelo amor de Deus, o ataque não dá, não tem condição. O ataque dos Patriots realmente é uma ofensa, né? O ofensivo desse lado é isso aqui. Ofensivo é olhar esse ataque dos Patriots. É correto apontar certa regressão do Mac Jones? Tem problemas? Sim, tem problemas, né? Sob pressão, não funciona. Ontem ele foi 5 de 13 nos passes sob pressão, 25 jardas apenas, se atrapalha algumas coisas, mas, cara, eu tomo muito cuidado para fazer algumas avaliações sobre ele. Já cansei de falar aqui quão importante é o segundo ano, mais importante que o primeiro ano. O Mac Jones, no primeiro ano, calouro, tentando entender como funcionava a NFL, ele foi suficiente para levar um ataque que tinha problemas, que tinha grupo de recebedor tão fraco quanto esse ano, talvez até um pouquinho mais fraco, e uma linha ofensiva também problemática. Foi suficiente para levar esse time nos playoffs, apoiado na defesa, mas ele fazendo seu papel. A gente reclamava até que o Josh McDaniels tinha que soltar um pouquinho o Mac Jones para ele tentar passes em profundidade. Agora, essa regressão pode ser uma sorte de principiante, o ano passado era o diferente, ou a gente está falando aqui de um problema, basicamente, da comissão técnica. E existe um problema na comissão técnica. É claro, é óbvio, as chamadas são... Cara, é irritante você olhar uma terceira longa, né, e a chamada ser um screen. É sempre isso, é uma terceira para 15, é um screen, é um passe na linha de scrimmage, é um passe, na melhor das hipóteses, 5 jardas além da linha de scrimmage. Não dá. Ou então em situações de terceira descidas médias, terceira para 7, a rota dos recebedores é de 6 jardas. Para o cara receber de costas para a linha, tomando pancada e conquistar aquela última jarda. Para quê? Não faz sentido. É altamente questionável. A linha ofensiva tem problemas. O Trent Brown,
pô, até perguntei se ele tá recebendo salário em dia, porque tem, nossa senhora, regrediu demais o Trent Brown, mas é um problema como um todo. O ataque não funciona, a defesa merecia uma coisa melhor. A defesa merecia ter uma questão, né, um ataque mais produtivo. Tem seus altos e baixos, não é assim perfeita, permite, mas cara, eles passaram 40 minutos em campo, 38 minutos em campo. É difícil você manter nível, manter um padrão de defesa desse jeito. O ataque não pega nem gestão de relógio, mas deu certo. Finalzinho do primeiro tempo ali, aquela campanha foi absurda. Era uma 2ª para 1 jarda de chamar a corrida pelo meio. Gastaram um timeout. Terceira, chama uma corrida de novo pelo meio. Gastaram 2 timeouts para conquistar ali 2 jardas, para conseguir um first down. Né? E depois é uma campanha que já tá fadada ao fracasso e acaba chutando um field goal que, quando a fase é ruim, nem o field goal entra, né? Bate na trave e sai. Então os Patriots estão 6-6. Eles lutam ainda por vaga de wildcard? Lutam, mas, sinceridade, pra quê? Pra quê? É para continuar essa oportunidade de todos os rivais se vingarem pelos anos de dinastia? Porque ano passado os Bills tiveram a chance deles de massacrar os Patriots nos playoffs. Agora a gente dá essa chance, quem sabe, para a equipe dos Dolphins, que pode ser o melhor campeão de divisão fora ali, o Seed 2, né? E os Patriots Seed 7, aí os Patriots vão jogar lá em Miami, tomam uns cova do Miami Dolphins. Para mim não faz sentido. Para mim não tem. Os Patriots não são contenders. Eles basicamente não são nem pretenders, tá? Eles não estão nem assim disputando de fato. Estão lá, tá acontecendo. A defesa tem os seus bons momentos que ajudam esse time a ir um pouquinho mais adiante, mas também cometem erros. O touchdown do Gabe Davis, pô, mérito, lógico, do Josh Allen, né? Incrível ali, ele quase saindo de campo, ele consegue encontrar o Gabe Davis, mas a defesa parou. A defesa achou que o Mac Wilson ia conseguir derrubar o Josh Allen. O Wilson, parabéns também, né? Deu uma esfregadinha de mão, quis passar a mão no Josh Allen, foi só isso. O Josh Allen vai te processar por assédio sexual, né? Porque você não tentou taclear. E todo mundo ficou olhando, ficou assistindo ali. O Gabe Davis recebeu tranquilaço, não tinha problema nenhum. Então tem esses problemas todos. Para não ficar reclamando apenas, né? Parabéns pro Marcus Jones, né? O belo touchdown, ligeiríssimo, que velocidade, incrível o touchdown dele. E aí tem o problema, né? Que a gente elogia, porque o melhor jogador de ataque dos Patriots nesse jogo foi um cornerback, né? Foi isso, ele foi o principal recebedor dos Patriots na noite. Teve 2 recepções, 51 jardas, touchdown de 48 jardas, maravilhoso. E agora, sobre os Bills, vamos falar aqui de quem venceu, lógico, né? Os caras merecem muito, tem muito mérito nisso. É um time muito superior, é um time que faz um trabalho excelente há alguns anos e teve uma vitória importante, vitória necessária, menos susto do que poderia ter rolado. Então, o principal, jogo terrestre encaixou, né, cara? Jogo terrestre, 132 jardas em 37 carregadas. O James Cook me ajudando. Eu tinha elogiado ele no draft, falei muito bem dele ali. Ele teve 14 carregadas para 64 jardas. O Singletary teve 13 carregadas, 51 jardas e um touchdown. Foi um time que, de novo, eu acho que se arrisca demais com o Josh Allen correndo. Não quero o Josh Allen correndo tanto assim. O Allen correu 8 vezes para 20 jardas, sofreu um fumble, mas ele toma muita pancada. Teve um lance que, no segundo tempo já, que ele é derrubado e ele cai até com o cotovelo direto no chão, e foi o cotovelo esquerdo, ok. Mas ele tinha problema no cotovelo direito. Caiu para esse lado, poderia ter caído para o outro lado. A lesão foi no passe, não foi no momento, foi na pancada que ele leva no braço na hora que está fazendo o passe. Sim, mas é a constância, né? Batendo várias e várias e várias vezes, aí qualquer coisinha besta acarreta a lesão. Então, a lesão não é, às vezes, só aquele momento. É uma continuidade que leva esse problema adiante. Eu acho que o Josh Allen, se ele quer ter uma carreira longa na NFL, ele precisa rever um pouquinho o seu jeito de jogar. Tá? Ele se expõe demais, ele toma muita pancada e isso aqui não é durável, né? Você não vai resistir na liga anos e anos e anos apanhando do jeito que ele apanha. Basta você ver, por exemplo, o Big Ben, que era um cara que apanhava também, mas chega num certo momento que ele já, qualquer pancadinha, já machuca, demora para voltar. Tudo isso é um problema, tá? Agora, eu gostei. Esse ataque funciona. A defesa é muito boa, a defesa dos Bills, e o ataque funciona muito bem, né? Cara, o grupo de recebedores, o McKenzie teve 5 recepções, 44 jardas, foi um fator. Você tinha lá o Gabe Davis também, 2 recepções importantes, 15 jardas, um touchdown. E o Diggs, a parceria que ele tem com o Diggs é incrível. O Diggs terminou o jogo com 7 recepções, 92 jardas, um touchdown, e teve um touchdown maravilhoso que foi anulado por falta.
mas era uma jogada que funcionava independentemente da falta, né? E ele consegue distanciamento, recebe ele na endzone. Tanto é que o replay ficou ali várias e várias vezes mostrando esse touchdown, porque teve a falta lá atrás, óbvio, foi bem anulado o touchdown, mas era um touchdown muito maravilhoso. Então, os Bills basicamente controlam sua vida, estão 9-3, né? Estão na briga ainda para levar a AFC Leste. Eu acho difícil conseguir a primeira posição da AFC, porque eles estão 9-3, os Chiefs estão 9-2. Essa semana os Chiefs encaram os Bengals. É um jogo que pode perder? Sim, pode perder. Pode ficar os dois com 9-3 e os Bills levam vantagem porque venceram o confronto direto. Só que o calendário daqui por diante é muito mais complicado para a equipe do Buffalo Bills do que para a equipe do Kansas City Chiefs. Os Chiefs terão, daqui por diante, acabou esse jogo contra os Bengals. Fora de casa contra os Broncos, tendência é vitória. Fora de casa contra os Texans, tendência é vitória. Em casa contra os Seahawks, tendência é vitória. Em casa contra os Broncos, vitória. E fora de casa contra os Raiders, o normal seria mais 5 vitórias. Pode até perder para os Bengals, mas vai vencer. Tendência é que vença os próximos 5 jogos. Já os Bills têm um calendário mais complicado. Eles vão encarar os Jets em casa, jogo difícil, né? Os Jets podem criar alguma coisa. Os Dolphins é em casa também, é em Buffalo, mas é outro jogo difícil. Saem para encarar os Bears, ok, aqui o jogo tranquilo. Saem para encarar os Bengals também, então é outro jogo complicado. E recebem os Patriots no final, né, a última rodada, talvez já com a situação meio que definida, mas também não é um jogo fácil pela frente. Então, os Bills estão em boa situação. Aquela bobeada, aquelas derrotas, aquela sequência de derrotas, o problema foi questão de pensar em playoff. O que vem pela frente? Como é que vai jogar? Tendo que ir para o Arrowhead de novo para encarar os Chiefs. Essa é a tendência, a gente está esperando esse jogo aqui, mas gostei de ver pelo menos o sinal. Ok, o adversário não exigiu tanto assim, mas mostrou alguns bons sinais de retorno àqueles melhores momentos da equipe do Buffalo Bills. Vitória mais do que tranquila e merecida para a equipe de Buffalo. Antes de ir para o final de semana, uma passada rápida aqui sobre uma notícia, né? Porque começou a turnê do Odell Beckham Jr. para definir seu novo futuro. E a gente tá louco para decidir logo que time que ele vai. Eu não quero mais ficar discutindo isso aqui, não. A notícia era que ele visitaria a equipe dos Giants ontem. Hoje ele visita os Bills e ele tem mais uma visita marcada com a equipe do Dallas Cowboys. Eu acho que está entre esses 3 times, né? Os noticiários dizem entre esses 3 times. Eu acho que fica mais entre Cowboys e Bills, que são times que são mais candidatos, né? Eu acho que o Odell vai querer sonhar com alguma coisa, ganhar mais um anel. E são 2 times que menos precisariam, assim, de um wide receiver. Mas, cara, ter o wide receiver nunca é demais, né? A gente vai lembrar no ano passado, a equipe dos Rams mesmo ali. Cara, o Odell não era necessário, mas era muito bom você contar com mais um cara do calibre dele. Tomara que resolva rápido. Eu não quero ficar discutindo mais aqui essas coisas, não. Vamos lá para o final de semana, que promete ser bom demais. Para mim vai ser, tá? Isso aqui eu quero dar aqui, convidar todo mundo, né? Passar em primeira mão para vocês, que estarei no Red Zone nesse final de semana, então convido todo mundo a ficar ligado no Star Plus. Estarei ao lado do Matheus Pinheiro, sensacional. Olha, desde que eu fui contratado pela ESPN para comentar jogos, eu soube que teria o Red Zone. Eu queria fazer o Red Zone uma semana, que, cara, é espetacular. 7 horas, eu sou um cara do rádio, né? Falar por 7 horas para mim não é um problema, vocês percebem que eu falo demais. Mas domingo passado, eu e o Matheus ficamos pedindo escala. A gente olhava assim, esse Bengals e Chiefs aqui, queria fazer esse jogo. Pô, esse jogo aqui também é bom, esse aqui eu queria, esse Dolphins, esse 49ers, eu queria fazer esse jogo. A gente pediu tanto que vai fazer todos os jogos. Então faremos lá o Red Zone. Também quero agradecer aqui ao Pedro Bank, que mandou uma mensagem semana passada perguntando se eu só fazia jogo ou se eu faria também às 7 horas do Red Zone no Star Plus, e eu falei, pô, tô louco pra fazer, tô só esperando a chance. Aí o Pedro deu sorte que chamou e a chance veio. Estarei no Red Zone e vai ser muito bom, tá? Segunda tela ou primeira tela, porque o final de semana tem jogos muito bons, tem jogos que você tem que ficar ligado e acontecendo no mesmo tempo. Tá? É mais do que segunda tela o Red Zone nesse final de semana. Começando com 3 da tarde, primeiro horário, né? Primeira rodada de jogos ali do domingão, 3 da tarde de Brasília, 6 da tarde aqui pra mim em Portugal. Giants e Commanders é um jogo que vale a pena você ver, rivalidade, olha, necessário esse jogo, vale vaga de playoff, né? Tem não só a rivalidade em jogo, mas também a briga, a disputa por vaga dos playoffs, porque eu não vejo como possível, como cabível, imaginável colocar todos os times da NFC Leste nos playoffs.
eles estão nesse momento, todos eles iriam para os playoffs, mas agora começa aquela rodada que tem muito confronto de divisão, eles vão se canibalizar, vão se matar ali dentro e alguém, pelo menos um time, vai ficar de fora dessa parada. Para mim, a disputa está entre Commanders e Giants, e esse jogo é muito importante para os Giants, porque eles recebem agora os Commanders, eles têm um jogo contra os Eagles na sequência e depois eles saem para enfrentar os Commanders de novo. Os Commanders têm 2 jogos consecutivos contra os Giants. Eles jogam agora fora de casa, têm a bye week e depois eles jogam em casa contra os Giants. Então, teoricamente, eles vão ficar essas 3 semanas focados simplesmente na equipe do New York Giants. Então, é interessante. Cara, quem perder possivelmente esse jogo aqui meio que já dá uma passada ali, eu acho que vai ficar para trás. Então é um jogo importante, é um jogo que vale muito a pena você assistir. E para mim o melhor jogo desse horário fica entre Titans e Eagles, né? Eagles e Titans. O jogo acontece lá na Filadélfia. Esse jogo aqui, quando eu olhava o calendário dos Eagles, eles estavam invictos, eu apontava como um jogo que poderia cair em invencibilidade. Muito bem arrumado o time dos Titans, o jogo terrestre muito bem encaixado, a gente vai ter que ver, porque os Eagles têm tido problema contra o jogo terrestre, agora vão encarar o Derrick Henry, não é uma missão fácil. Os Titans, na semana passada, não gostei muito contra os Bengals, principalmente a baixa, nenhuma produtividade no segundo tempo, precisam dar essa resposta. Eu acho que vai ser um jogo bem legal mesmo. Previa como um desafio para a equipe dos Eagles lá atrás, cresceu, né, com essa dificuldade contra o jogo terrestre e é um jogo importante para os Titans também. A divisão está bem na mão deles ali, 7-4, né? Os Colts estão 4-7, vão perder esse final de semana, né? Fazem um Sunday Night Football contra os Cowboys e vão perder, mas é bom também para você buscar um seed melhor, a situação melhor na tabela para a equipe do Tennessee Titans. Acho jogaço. Tem outros jogos legais também. Pô, os Lions e Jaguars têm uma promessa de um jogo muito interessante. Vale a pena ver Ravens e Broncos, porque os Ravens precisam dar uma resposta. Se perder para os Broncos, se tiver vantagem de perder para os Broncos, acaba, né? Fecha a franquia, volta para o ano que vem e acabou. A tendência é que você ganhe bem essa partida. Então tem alguns jogos, além do que tem Texans e Browns. Não é um jogo que é brilhante, 1-9-1 é a equipe dos Texans, 4-7 os Browns, mas é o Super Bowl dos Texans, né? Porque eles vão receber ali o Deshaun Watson voltando de suspensão, primeiro jogo dele como quarterback da equipe do Cleveland Browns, justamente na casa do ex, com a torcida adversa, contrária, né? Totalmente o contrária, inclusive com a presença de algumas companhias que ele não queria, quer dizer, ele quis ter, mas agora ele não queria mais ter por perto. E o ponto principal é que, pela forma como foi tratada a equipe do Houston Texans, por isso eles querem dar resposta, né? O jeito que o Deshaun Watson falou, não jogo mais, saiu fora e ficou lá ganhando dinheiro só encostado, isso aí pegou mal. Então, a equipe dos Texans é muito ruim. Para mim, o pior time da NFL no momento. Mas é o Super Bowl dos caras. No Brasil, teria aquela malinha branca ali, né? Aquela graninha a mais para os caras ganharem o jogo. Porque é a vontade, né? A diretoria tá louca para que ganhe do Deshaun Watson. No segundo horário, aí a coisa fica muito bonita, né? A segunda leva de jogos aqui é espetacular. Começando às 6h05 de Brasília. San Francisco 49ers e Miami Dolphins. É um duelo de inimigos íntimos, né? O Mike McDaniel conhece lá a sua ex-equipe, encontra a equipe do San Francisco 49ers, conhece o ataque dos 49ers, que trouxe um diferencial, o McCaffrey, o cara que pode fazer alguma coisa diferente. Enquanto isso, o Miami Dolphins também é um time poderosíssimo, um time muito forte, muito bem encaixado, é duelo que eles não vão se enfrentar nos playoffs, só poderiam se encontrar no Super Bowl, mas tem cara de playoff, né? Aquele dois times assim tinindo e mostrando aqui pelo que vão lutar, né? Não gostei, achei burocrático a equipe dos 49ers semana passada contra os Saints, então jogando em casa, tem que mostrar um futebol americano melhor. Enquanto isso, os Dolphins não tiveram desafio, tiveram uma bye week semana passada contra os Texans e é um ataque poderoso. Então, eu imagino, tem potencial para ser o melhor jogo do final de semana, talvez o melhor jogo da temporada. Não cravo que vai ser o melhor jogo do final de semana, porque às 6h25 começa Bengals e Chiefs. Reedição da final da AFC na temporada passada. Os Chiefs perderam os 2 últimos encontros contra os Bengals. Chase de volta, Burrow, Mahomes, Kelce. Cara, esse jogo tem potencial para ter muito ponto e para ser uma coisa muito bonita de ser vista, tá? Os Bengals têm um jogo importante porque eles, imaginando que o normal é que a equipe do Baltimore Ravens vença os Broncos,
Eles precisam se manter nessa disputa pelo título da NFC Norte para jogar em casa na pós-temporada e além do que mostrar, né, que esse crescimento deles aqui é de verdade, que eles vão de fato brigar, que eles vão chegar bem, então 7-4 agora, a vaga nos playoffs eu acho que está bem encaminhada, que seja por wild card, mas tem que mostrar o tamanho do time, né? Recebe a equipe dos Chiefs, os Chiefs precisam também mostrar, se manter, evitar com que os Bills promovam qualquer competição. A bye week é muito boa nessa primeira semana, né? O descanso nos playoffs, então os Chiefs é um jogo importantíssimo, um jogo demais, bom demais. Então eu não sei te cravar qual vai ser o melhor jogo do final de semana. A gente vai conseguir conversar na segunda-feira. Se Bengals e Chiefs, se 49ers e Miami Dolphins. São dois jogos que prometem muito, muito mesmo. Duas telas, mais uma no Red Zone ligado lá, porque também tem Las Vegas Raiders contra os Chargers. Os Raiders já naquele ritmo de vamos terminar a temporada do jeito que for aqui, vão sacanear os rivais, vão atrapalhar a vida dos Chargers, vão tirar os Chargers dos playoffs também. Os Chargers com um jogo importante, precisando ganhar, precisando para sonhar com vaga na pós-temporada. Então, cara, tem jogo a dar e vender. E o Sunday Night Football é o Cowboys contra o Indianapolis Colts. Se os Colts começarem o jogo dormindo como começaram na segunda-feira, desculpa, vai ser um atropelamento, um escova. Poderia ter sido, mas os Steelers são um time que está em reconstrução ainda aí, né? Não tem um nível tão bom. O Dallas Cowboys pode fazer o que fez com os Vikings ou até mais se os Colts não começarem o jogo tinindo. Então é uma partida que vale ver pelo nível, para ver a resposta da equipe do Dallas Cowboys, que talvez esteja se exibindo para mostrar pro Odell Beckham Jr., olha só, venha para mim, olha só como eu tô bem. Então, né, pode ter um brilhinho a mais. Final de semana espetacular. Para quem é membro, sábado vou colocar todos os meus palpites lá, os meus placares, né, minhas opiniões para quem gosta de fazer uma fezinha. Segunda-feira a gente volta para conversar do que foi, mas eu conto com a audiência de todo mundo, conto com a companhia de todos vocês no Star Plus nesse final de semana, Red Zone, tô felizaço, vai ser bom demais e eu quero contar com a companhia de vocês. Aquele abraço, pessoal, valeu!